Pessoal, boa noite. Começamos mais um programa o ABC da Comunicação pela TV Mais ABC. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de entrarmos na sua casa, na sua empresa ou na sua agência para debater o fascinante mercado da comunicação e do marketing. Quando pensamos em publicidade, pensamos automaticamente em criação, em ser criativo. Quando somos crianças e desenhamos livremente com as mais diversas cores, as pessoas já dizem, esse menino é criativo, olha que ideia diferente. Claro que estamos falando de uma coisa muito incipiente, que é a criação publicitária desenvolvida de diversas formas. Mas o desenho, sem dúvida, é alguma das principais bases para a criação no meio da comunicação. E por falar nisso, quem não gosta de desenhar e pintar? No programa de hoje vamos falar sobre Live Marketing Draw, ou o uso do desenho dentro das ações de live marketing. Na cadeira cativa das agências do ABC, recebo Oswaldo Salvo Silva, ou simplesmente Tato, que faz parte da equipe da agência Megap, que está sediada em Santo André e que já tivemos a oportunidade de receber aqui a Renata Paz, sócia-diretora da agência. Tato é apaixonado por desenho e um dos criativos da equipe da Megap. E como a Renata diz, você é um Megap, é isso? Um Megap. Obrigado isso. por ter vindo, Imagina, viu? eu que agradeço. Boa noite a todos em casa. Oi, mãe, né? Não posso esquecer. E obrigado por estar aqui hoje, representante da Megap, né? Uma agência grande aqui do ABC, e estar participando desse debate aqui com vocês. Muito legal, eu conheço o Tato há muitos anos e desde pequeno você já desenhava e bem. É muito importante isso, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de dom, desenvolvimento e incentivar o uso do desenho. Na outra ponta recebo um grande amigo, professor, desenhista, cartunista, caricaturista Mário Mastrotti, que desenvolveu este conceito de Live Marketing Draw e promoveu importantes eventos como, por exemplo, o encontro de cartunistas do ABC. Mário, obrigado por ter vindo. Há muito tempo queria te trazer aqui, o Mário também é professor, geralmente não dá, às quintas-feiras ele dá aula, a gente aproveitou o recesso da faculdade. E é importante você estar aqui para falar desse conceito que você criou. Obrigado. Obrigado pelo convite, Bonetti. É sempre um prazer aqui colaborar com as suas ações que são muito pontuais e necessárias aqui na região, e o programa aqui é uma felicidade ter esse programa. Bom, eu que agradeço, o Mário vai poder explicar um pouco do que é esse Live Marketing Draw. Bom, e antes de passar para a Vivi, para falar sobre os prêmios de hoje, eu preciso homenagear os meus colegas professores, e em especial os professores da área de comunicação. Parabéns, vocês merecem todas as homenagens possíveis e muito mais. Afinal de contas, ensinar é uma arte e nós aprendemos muito com os nossos alunos, e eu tive a oportunidade de ter grandes mestres professores, como o professor Danielo, o professor Paulo Rogério, enfim, professor Daniel Galindo, professor Elizabeth Gonçalves, e tenho tantos outros colegas professores, aí professor Kleber Marcos, Mitsuru, é muito bacana e uma profissão muito bonita, principalmente dentro da área da comunicação. E você também pode participar do nosso programa enviando sua pergunta ou sua opinião sobre o tema. Passo então para a Vivi para dar o seu boa noite e apresentar os prêmios da noite de hoje. Oi Vivi, tudo bem? Boa noite, Bonetti, tudo bem? Bom, pessoal, vocês sabem que podem participar do nosso programa. É só enviar um e-mail para o abcdacomunicação@tvmaisabc.com.br ou pelo nosso WhatsApp com o número 972335094. Faça sua pergunta para os nossos convidados, mandando um vídeo, um áudio ou sua pergunta com opinião sobre o tema de hoje, que é Live Marketing Draw. Você concorrerá hoje, então, ao jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, em São Bernardo do Campo, nosso kit especial do ABC da Comunicação, o livro Subliminar, oferecido pela Livraria Leitura do Golden Square Shopping, e o nosso almoço no Tantra ABC em São Caetano do Sul. Participe, vou ficar esperando. Obrigado, Vivi. A gente conta aí com a sua participação. Você pode também enviar um áudio por WhatsApp, enviar um vídeo para o nosso e-mail. Importante que as agências participem. Bom, antes de a gente começar o nosso debate, até porque tem muita gente querendo saber sobre esse tema quando a gente colocou nas redes sociais, eu queria que o Tato falasse um pouco da sua história na Megap e da onde nasceu essa paixão pelos desenhos, como começou essa coisa de desenhar e, obviamente, ia acabar na publicidade. Né? Como é que vai parar nisso, né? Essa passagem, essa viagem. Meu namoro com a Megap, na verdade, é uma coisa antiga. Eu entrei na equipe da Megap faz pouco tempo, né? Uma questão de poucos meses, na verdade, né? Só que eu e a Renata, a gente se conhece há um bom tempo também, e a gente está conversando já para mim integrar a equipe já faz algum tempinho, né? Eu estava trabalhando em outras empresas na época, tudo, então é um namoro que já faz um tempo que a gente estava nesse papo, vem, não vem, como é que faz tudo. E hoje estou muito feliz com o pessoal da Megap, uma equipe muito bacana, muita energia, uma vibe muito boa. A coisa do desenho é uma coisa
Cara, toda criança gosta de desenho, né? Você já, quando é pequenininho, você já gosta, você já assiste na televisão, você vê seus desenhos prediletos, você vê no seu desenho animado, tudo, e você quer reproduzir aquilo no papel, né? E o mais engraçado é que toda criança, assim, você tem mais ou menos o mesmo nível conforme a idade, né? Criança 1, 2 anos desenha tudo igual. Aí 3 anos também. Aí de repente acontece algum mecanismo mágico que alguns param, né? É mágico? Não sei, algum psicólogo um dia vai explicar isso, porque não tem uma lógica assim, porque algumas crianças de repente continuam fazendo a casinha com o rostinho, o solzinho e tal, e outros vão evoluindo, né? Não sei o que acontece. Mas se você pegar essas duas crianças da mesma idade, eles faziam a mesma coisa, né? Então, de repente, em algum momento, algumas ficam estagnadas, né, uma paradinha, e outra continua, e vai continuando. Eu, desde que me conheço por gente, eu desenho, adoro desenhar, né, desde pequeno. A gente se conhece há pouco tempo, né, Bonetti? Há mais de 20 anos, para mais disso. Então, desde que aquela coisa da paixão pelo papel, ficar desenhando tudo, eu tenho isso. E você vai indo, vai evoluindo. Aí tem hora que você quer aprender mais, quer conhecer mais coisas novas, novos conceitos. Aí eu fiz alguns cursos até aqui no ABC, tudo, que me ensinou muita coisa e fui aprendendo muito mais. Aí na faculdade você aprende teoria das cores, design, composição, tudo. E você vai agregando tudo isso, vai montando as coisas para você fazer um desenho mais legal, né? Então você sai da casinha com o solzinho, com o rostinho, aí você vai fazendo desenhos muito mais elaborados, muito mais complexos, né? E você vai até E aí eu vou te perguntar, tem uma coisa, hoje você trabalha na agência, você muitas vezes vai desenhar o que o cliente pediu, né? O que veio no briefing, a Renata vai lá pegar no seu pé para você fazer lá o desenho. Mas o que você gosta de desenhar? Porque eu lembro que antes você desenhava umas coisas muito malucas, muito legais, de super-homens, de super-heróis, você criava os personagens. O que você gosta de desenhar no teu tempo livre? Então, isso é engraçado, assim, quando eu estava num dos cursos eu fiz um curso de pintura, né? Aí o meu professor de pintura falou assim, olha, eu vou te dar uma dica, porque você precisa entender, compreender mais sobre anatomia. E o meu professor me falou assim, eu não sou muito bom nisso, mas começa a ler história em quadrinho, que os caras são bons nisso e tal. E eu não li história em quadrinho naquela época, eu tinha 11 anos, 10, 11 anos. Aí eu lembro que eu comprei uma história em quadrinho, eu comecei a olhar, aí me apaixonei. Eu falei, cara, olha isso, o dinamismo da página, o cara pulando e tal, as histórias. Aí eu comecei a trabalhar comecei a pegar esse gosto pela história em quadrinho. Então hoje eu gosto muito de desenhar história em quadrinho, eu gosto desse tipo de desenho, esse tipo de traço. Cartoon é outra coisa que eu adoro fazer, cartoon, esse tipo de traço também. Então, minha paixão é quadrinhos, esse lado de quadrinhos. Hoje não tanto o lado herói, né, aquela coisa volumosa e tal, mas uma coisa um pouco mais estilizada, um pouco mais elaborada, mas com certeza é minha paixão. Não, e uma coisa que é importante, eu lembro uma vez, quando eu estava na Octopus ainda, como atendimento, nós estávamos desenvolvendo uma campanha de uso do cinto de segurança e a ideia era usar os personagens, o Batman com bate-cinto, o Super-Homem, e como era importante ainda o uso do desenho na própria publicidade. A gente vai falar mais sobre isso e essa paixão por desenho, porque eu acho que todo mundo tem a paixão por desenho e hoje também está na moda a paixão por pintar, com os livros coloridos e etc. Mas agora eu quero passar para o Mário Mastrotti, falar um pouco da sua trajetória, da sua vida profissional e também do seu envolvimento com o desenho, com as caricaturas. Inclusive, o Mastrotti trouxe aqui um folha, vai fazer caricatura nossa, vai fazer alguns desenhos e a gente vai mostrar para vocês. De onde veio essa paixão pelo desenho, pelos traços? Bom, Bonetti, isso começou desde criança e assim, o quadrinho entrou na minha vida desde muito cedo. Eu comecei assim a estudar desenho, pintura, na verdade, eu tinha 7 anos de idade. E isso por conta de uma professora de prezinho, que de repente chamou minha mãe e falou assim, ó, esse moleque não para de desenhar, você tem que fazer alguma coisa, você encaminha ele para algum lugar. E aí, naquele momento, eu morava em Santo André, mas na periferia assim, de Santo André, a gente não tinha muita referência, não tinha escola de desenho, a região era outra, né, naquele momento, nos anos 60. Então, alguém me indicou uma professora, uma senhorinha, a dona Diva, que pintava. Ela tinha mais de 70 anos, só tinha senhoras lá. E eu, garotinho, com 7 anos, pintando. Não era bem o que eu queria, mas era o que tinha para aquele momento. E foi a minha iniciação. Aí eu comecei a pintar um pouco depois, encontrou-se um outro professor, o Plínio, que fazia trabalhos ainda, chegou a fazer trabalhos para o Matarazzo, não naquela época, mas um pouco antes, para estampa de tecido e tudo mais. Tive algumas aulas com ele, fui para a Fundação das Artes, fiquei 2 anos lá, mas assim, o quadrinho entrou na minha vida desde garoto através do meu pai, que comprava as revistas Disney para ele ler, não era
nem para mim, nem para o meu irmão. E aí a gente pegava essas revistas, lia, então era Disney, basicamente Disney. Tio Patinhas, Mickey, Almanac Disney, e a gente era fascinado, assim, por quadrinho, estava sempre rabiscando, tentando fazer alguma coisa igual e tal. E aí eu e meu irmão crescemos, assim, com essa influência, inclusive o quadrinho é que nos motivou a leitura. Então eu sempre costumo dizer o seguinte, o quadrinho tem um papel interessantíssimo na introdução da leitura e do incentivo à leitura às crianças, né? Então, acho que os pais devem sempre se aterem a isso. Existem muitos quadrinhos de boa qualidade, tanto de fora como aqui no Brasil. O Brasil cresceu muito nesse sentido. E a gente, quando fala de quadrinhos, óbvio, tem os gibis, mas tem quadrinhos que eu vejo aí dos super-heróis que custam uma fortuna. Coleção, feiras, aquelas coleções especiais que tem poucos números e aí buscam-se sobre isso, quer dizer, e hoje quando a gente fala disso, de quadrinhos e do desenho à mão, ao traço, quem está nos assistindo, óbvio, deve falar, bom, hoje é tudo pelo computador, desenha-se naquelas mesas digitalizadoras, mas teve uma época que a publicidade era feita na mão, o desenho e o traço, exatamente, né, Mastrotti? Layout com guache e tudo, né? E dava um trabalho danado, né? A publicidade começou assim, né? Você pega os anúncios assim. antigos, não tinha foto, né? Era tudo ali ilustração, tudo feito na mão, mas não tinha muito essa coisa, a foto, hoje em dia, tá? Não, era tudo desenho, ilustração e vai pra cima e vamos que vamos, né? E era, acho que, um dos tempos românticos da publicidade, que surgiu muita coisa boa, né? E aí a gente, quando volta a contar das histórias da publicidade, eram os artistas plásticos, os pintores que faziam os anúncios da época, né? E ainda hoje se usa muito a parte de, a gente vai falar sobre isso, a ilustração e o desenho na publicidade. Eu estou reservando um programa para trazer o Gil aqui para falar do desenvolvimento de mascote. Que isso é uma coisa que todo mundo acha que acabou e não acabou. Mascote, olha, ainda vai ter muito mascote na publicidade, né? Mas olha, tem uma coisa interessante. No livro do Alex Pericinoto, ele fala da sua iniciação ali no mapping, naquela época do mapping, e ele dizia que, assim, para ser publicitário naquela época tinha que ser desenhista, não existiam outras possibilidades dentro da agência. Né? Então, assim, isso mudou muito, a publicidade evoluiu, mas assim, você precisava saber fazer um layout, você precisava saber, né, riscar. Eu acho até quando a gente fala em termos de layout, vocês são da área, eu sou da área de atendimento e negócios, mas eu imagino muitas vezes assim, para você pegar uma folha em branco e fazer um desenho, você tem que ter noção de espaço, design, layout, que você leva para a base. Bom, como você viu, o papo é muito bom, bacana, quem não gosta de desenho, de quadrinhos e de falar do uso do desenho nas ações de live marketing ou nas ações de comunicação. Vamos então para o tema de hoje, o Live Marketing Raw. Você sabe o que é Live Marketing Raw? Live Marketing você já sabe que são as ações ao vivo, como eventos, shows, ações promocionais, ações de ativação, ações no ponto de venda, feiras expositivas, entre outros tantos. Ou seja, é o impacto da marca ao vivo. Draw, da palavra em inglês que significa desenho e vem do verbo desenhar. Portanto, Live Marketing Draw é o uso do desenho dentro das ações de live marketing. Este conceito foi criado pelo Mastrotti, que viu a oportunidade de usar o desenho como ferramenta e forma de promover marcas e produtos nestas ações ao vivo. Vamos entender mais sobre isso? E é legal que você participe, porque é um conceito novo que, para mim, já está implementado, viu? O pessoal da área de Live Marketing já comprou esta ideia. Mastrotti, o que é o Live Marketing Draw? De onde surgiu esse conceito e o que ele significa? Bom, vamos lá. Eu tenho que contar um pouquinho da minha história com isso, né? Já vem aí de uns 15 anos de trabalhar com desenho ao vivo, basicamente caricatura ao vivo. Mas não qualquer tipo de caricatura, porque a caricatura associada, quando você faz uma caricatura para uma festa infantil, adolescente ou para um casamento, você tem um viés social. Você pode brincar, distorcer, tirar sarro, esse é um objetivo a ser atendido. Quando você trabalha a caricatura para o mercado, associado a uma marca, você tem o compromisso de atender cada vez melhor esse cliente, sensibilizar esse cliente, impactar esse cliente. Porque a caricatura ao vivo ela é considerada como um brinde personalizado, ou seja, ela é ao vivo, ela faz parte do mix de possibilidades do live marketing, sendo o desenho Live Marketing Draw.
Ao longo desses 15 anos, eu percebi que existiam muitas possibilidades com desenho além da caricatura. Mais recentemente, você conseguir, que era um desafio, foi uma quebra de paradigma para os desenhistas, contar a história de vida da pessoa, ou momentos marcantes da vida de cada pessoa. E fazer isso em ações promocionais. Então surgiu uma possibilidade disso, num congresso de psiquiatria em Brasília, onde eu formei um grupo para atender uma necessidade a pedido do cliente para desenvolver momentos marcantes da vida desses médicos. E nós fizemos isso as 3 cenas em 7 minutos e meio a 8 minutos. O nosso objetivo eram 8 minutos e foi um sucesso fantástico, né? É lógico, para você chegar a desenvolver isso, quais são os saberes que você tem que desenvolver? Primeiro, você tem que conhecer muito bem desenho, além da caricatura, você tem que conhecer roteiro e quadrinho com poder de síntese, ou seja, tira, e você tem que conhecer, sim, ações promocionais. Por quê? Porque você está atendendo o cliente, você está representando uma marca, você não está brincando com o público como numa festa de aniversário, por exemplo. E isso é muito complexo. Num primeiro momento, pode parecer simples, mas quando você representa uma marca, você tem que ter alguns conhecimentos de promoção, de marketing, de propaganda, para você poder ser assertivo e ter um atendimento da melhor forma possível com essa performance. Também, né? Você também saber os limites, onde eu posso ir, onde eu não posso. Exatamente. Até porque a marca deve ter policies, né? Então, exatamente. Onde eu posso chegar, o que eu posso fazer ou não. E isso é muito sério. Quando você vê a atuação do Live Marketing Draw, que ela é performática, né? Ela tem essa característica de performance, então você valorizar a presença do desenho ao vivo, por quê? O desenho ao vivo ainda é um fascínio para as pessoas, porque nem todos conseguem fazer um desenho rapidamente, uma caricatura, para vocês terem uma ideia, sai em 3 minutos, esse vamos dizer assim, é o tempo do mercado. Todo profissional que está no mercado e faz caricatura ao vivo tem que fazer uma caricatura de 3 minutos, no máximo 4 minutos, senão não consegue atuar no mercado. E para trabalhar um roteiro tem que ter outros saberes. Então, é muito desafiador, mas a gente percebeu que existe um nicho de mercado muito interessante e começamos a trabalhar dessa forma, ou seja, fazendo histórias, fazendo metas, 1 cena, 2 cenas, 3 cenas. Bom, a gente vai falar no segundo bloco sobre essas possibilidades e o Tato vai entrar para a gente misturar com tudo isso a publicidade. Já que ele falou que faz uma caricatura em 3 minutos, a gente tem o desafio, Tato, de conversar por 3 minutos enquanto ele faz uma caricatura nossa, né? Ok. Bom, antes da gente ir para o intervalo, uma dica de gastronomia diferente, que é o Tantra ABC em São Caetano do Sul, uma experiência incrível, né? Mas quero novamente dar um abraço aí no Gabriel, que nos recebeu na quinta-feira passada gentilmente, de uma forma muito cordial. E você vai lá para saborear carnes diferentes, tem javali, búfalo, tubarão, mistura temperos, é super diferente, vale a pena você ir até o Tantra, experimentar e tenho certeza que você vai adorar o ambiente. Bom, a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta debatendo mais sobre o Live Marketing Draw. Já já. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte-sul, pinta um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Bom, como você sabe, a gente sempre volta com propagandas antigas e históricas. Essa de 1983 eu peguei de propósito porque fala, obviamente, de desenhar, além da música excelente do Toquinho. Carreiras com certeza aí vai
adorar. Bom, Vivi, temos perguntas para os nossos convidados? Temos perguntas, vou fazer a primeira da Thalita, de São Caetano do Sul. Ela quer saber do Mastrotti. No congresso de Live Marketing, ele entregou, as ilustrações eram deles, né? Inclusive nas sacolinhas que ele entregou, que os visitantes ganharam na entrada, tinha ilustrações dele. Ela quer saber outro exemplo de como o conceito do Live Marketing Draw pode ser aplicado em brindes e em outros tipos de evento também. Vamos lá, Mastrotti. Vamos lá, Com vamos você. responder. Thalita, obrigado pela pergunta. Eu diria o seguinte, o que eu fiz lá no segundo congresso de Live Marketing da sacola não é exatamente Live Marketing Draw. É ilustração numa sacola para brinde personalizado. O Live Marketing Draw seria o desenho feito ao vivo, ou seja, aproveitar a performance do desenhista presente desenvolvendo seu ato artístico de representar o brinde personalizado. Você pode fazer isso com uma caricatura ou não, ou pode ser um outro tipo de desenho. Por exemplo, se eu pegasse agendas, né, para 2016 e fizesse caricatura ao vivo num evento de final de ano da empresa, na capa das agendas, a caricatura de cada pessoa e entregasse para a pessoa, isso é Live Marketing Draw. Uma coisa que eu acho que é importante, obviamente, quando a gente fala do live marketing, vem do marketing promocional, que é o uso, talvez, da caricatura nos brindes, na caneca, Exatamente. na própria agenda, né? Você tem uma agenda personalizada com um desenho, com as Calendário. ilustrações. Né? E eu acho que isso também, não é que apenas virou moda, mas cresceu muito a volta desse uso do desenho, né? Vocês têm sentido isso? Eu queria passar aqui pro Tato, você comentou aqui no intervalo sobre o Draw My Life. O que é isso e como a gente pode trabalhar isso? Então, o Draw My Life foi uma tendência também, né? Que foi, tipo, você fazer um desenho ao vivo, filmando, né? Não é uma animação, é um desenho que é feito ao vivo, onde a pessoa conta a história da vida dela, fazendo uma série de sequências, fazendo um storytelling, né? Contando uma série de sequências, uma história. E eu queria saber se o Matrone também desenvolve esse tipo de trabalho, se ele consegue fazer esse tipo de trabalho com o Marketing Draw. O Live Marketing Draw, eu cheguei a desenvolver um trabalho, que foi uma campanha lançada na web, uma agência de São Paulo, de um shampoo voltado para a classe C e D. E foi bem interessante assim, porque existia uma argumentação de venda, não existia locução e existia uma música e uma estética muito parecida com literatura de cordel. E foi muito legal, deu um retorno muito interessante. Nós fizemos 3 filmes. Quando você fala desse Draw My Life, é você fazer o desenho do que representa um pouco a vida da pessoa, é isso? Você pode ou fazer, ou tanto quanto representa, ou até contar a história da pessoa mesmo. Então começa lá ele falando, quando eu tinha tantos anos, eu fiz isso e tal, e ele se desenha pequenininho e vai contando, ele engatinhando, tal. Então você constrói, né, uma história com desenho, e não é uma animação, é um desenho que vai seguindo, que você enche uma prancheta, você enche um quadro. Você até comentou sobre isso quando você falou desse laboratório, de repente fazer 2, 3 tiras que contam a vida da pessoa e ela levava aquilo para casa. Então, isso foi num evento. Era, na verdade, uma tira, eram 3 cenas que você perguntava quais eram as cenas marcantes de vida e a gente representava. O Draw My Life que ele está falando, o que acontece, na grande maioria das vezes, entra a mão do desenhista e aparece ele desenhando. Né? Não é simplesmente o desenho aparecendo, que é bem legal, mostra, é como se fosse um Draw My Life, um Live Marketing Draw filmado. Eu acho que a grande diferença também, desculpa, é a questão que com certeza tem um roteiro prévio, né? Então ele já sabe ali na cabeça o que ele vai fazer e tal. E como a gente não vê edição, né? A gente não sabe a tentativa e erro que ele teve. Já o Marketing Draw deve ser muito mais complexo, né? Você faz até porque ali você na hora, imagina, né? cada um quer fazer uma coisa diferente. É um Justamente. desafio, tem que se manjar muito. Vivi, mais perguntas? Temos outras, eu vou fazer... Tá chegando agora a todo momento. Da Priscila Gouveia, de Santo André. Ela está perguntando se o desenho é para um tipo de público. E eu já vou emendar a da Jaqueline, que ela está perguntando se o uso do desenho pode trazer infantilidade para a marca. Vamos pegar por partes aqui. Vou pegar essa última pergunta da Jaqueline para emendar com uma coisa que vocês falaram nessa questão do uso do desenho trazer infantilidade. Ainda tem preconceito do uso do desenho? Sim, alguns clientes ainda sentem essa questão de que o desenho infantiliza o produto, né? O conceito que ele está querendo passar. E isso é uma miopiazinha de marketing que tem, na verdade, porque depende muito do estilo do desenho, depende muito da técnica que você vai estar utilizando, do que você vai estar querendo passar, entendeu? Então, varia muito. Por exemplo, você pode ver, o Red Bull hoje trabalha muito com animação nos comerciais dele, e é um desenho, é um traço que não tem nada de infantil, mesmo porque não é um produto nem um pouco infantil, né? Então, depende muito do traço que você está fazendo
o que vai influenciar. Então, realmente, não infantiliza. Se você quiser infantilizar, aí sim. Aí você vai fazer um traço específico levando para isso. Agora, se você quiser fazer uma coisa... Hoje em dia, você vê animações até obscuras, coisas assim de terror, que são muito legais. Simpsons, né? É um desenho para adulto. Para adulto, né? Com certeza. E aí, só uma outra questão, que ela falou se é para um tipo específico de público, já que a gente falou, dá para desenhar para o adulto e dá para desenhar para a criança. Aí vai muito do traço, do estilo, focado em qual é o teu público, você desenvolve o traço de acordo com esse público. Sim, com certeza. Acho que o caminho é esse. Quando o cliente chega com o briefing para você, ou quando você vai produzir uma coisa própria, autoral, você vai ter que imaginar quem é o seu público, para quem você está querendo conversar. E em cima disso, você tem que tentar imaginar o que agrada mais, o que conversa melhor com esse público. Se eu vou fazer uma coisa para crianças de até 5 anos, 6 anos, vou ter um traço mais arredondado, mais delicado. Se eu vou falar com a molecada de 16, 17 anos, eu posso fazer uma coisa muito mais agressiva, muito mais de impacto, ações muito mais fortes, cores também influenciam muito, a escala de cores que eu vou trabalhar, tudo. Então, com certeza, o traço, o tipo e o estilo influenciam diretamente com relação ao público-alvo que você vai querer conversar. Mastrotti, você falou da criação do conceito e aí desse uso que a gente pode usar em painéis ao vivo também, em feira, em convenções, ações de incentivo. O uso do Live Marketing Draw, inclusive nós estamos preparando um livro do Mastrotti de Live Marketing Draw que vai sair pela BC-Com Editora, que é a nossa editora, mais um livro que nós vamos publicar. E aqui fica um convite para o Tato para a gente fazer um livro junto também. Quando ele falou disso, de cada tipo de público, você obviamente desenvolveu esse conceito porque as empresas começaram a te procurar para os eventos. A empresa pede uma linha, um traço, ou ela quer mesmo essa coisa mais despojada da caricatura? Como que a empresa olha e vê o desenho? Olha, eu diria para você o seguinte, sintetizando, nós temos, de uma forma geral, nós temos o marketing das empresas com uma cabeça muito aberta. E a alta administração com uma vontade de ter cabeça aberta, mas na hora de tomar decisão, ter uma decisão conservadora. Então, o que eu diria? Que essa alta administração confiasse mais no seu marketing e nas agências, porque desta forma eles poderiam tirar vantagens dessas linguagens que são muito bem aplicadas por esses profissionais. O desenho é uma linguagem, assim como a escrita. E existem várias formas de você manifestar e utilizar essa linguagem, principalmente no merchandising, na publicidade, na propaganda e no live marketing, de uma forma geral. Então, ser infantil ou não ser infantil depende muito do tipo de abordagem que você vai aplicar. Tá? Depende muito disso. Bom, a gente vai continuar o papo, mas antes eu preciso passar um recado importante, que é o ABC Meetings. Em novembro acontece a segunda edição do ABC Meeting, um encontro de donos de agências de comunicação do Grande ABC. Vamos debater assuntos importantes do nosso mercado com foco para 2016, além de uma troca de conteúdo incrível. Sua agência não pode ficar de fora. Para saber mais, ligue para 4941-1377 ou envie um e-mail para contato@oabcdacomunicação.com.br. Já que a gente está falando de desenho, a gente tem uma coluna especial que é do Kleber Carrilho, que está fazendo pós-doutorado em Paris, e a gente criou aqui um quadro que é o Conexão Paris ABC, e o Kleber sempre traz a opinião dele sobre o tema que nós estamos discutindo. Vamos ver o que ele traz sobre esse tema nosso do desenho. Olá, Luciano. Olá, amigos do ABC da Comunicação, tudo bem? Hoje, um dia em que vocês estão falando sobre charge, sobre desenho ao vivo, sobre cartoon, eu queria falar sobre algo que tem tudo a ver com isso, liberdade de expressão. Isso mesmo, para a construção de marcas, para a linguagem jornalística, é fundamental que haja liberdade. Isso mesmo, a charge, para fazer aquela crítica ácida ao ambiente político, necessita de liberdade. E a gente, às vezes, se esquece um pouco disso. Nesse ambiente em que a gente, todo dia, pode falar o que pensa, a gente deixa de lado a valorização dessa liberdade. E eu queria falar de duas coisas interessantes. Aqui em Paris, por exemplo, em janeiro, houve um ataque à liberdade de expressão, que foi o ataque ao Charlie Hebdo, que foi causado exatamente porque charges fizeram com que algumas pessoas não gostassem do que o Charlie Hebdo estava fazendo, do que as pessoas estavam fazendo do Charlie Hebdo. E o ataque às pessoas que faziam o Charlie Hebdo foi um ataque à liberdade de expressão. E isso é extremamente complicado e a gente sempre tem que pensar, liberdade é um valor em si. A gente precisa disso para fazer comunicação. E eu queria também trazer uma outra ideia sobre liberdade de expressão. No fim de semana eu estava na Turquia, em viagem,
e de repente houve o atentado que matou, infelizmente, quase 100 pessoas em Ankara. O governo da Turquia simplesmente acabou com as redes sociais no fim de semana. Não havia nem Facebook, nem Twitter, e as pessoas não podiam se manifestar. Quando a gente, aí no Brasil, pensa nessa história de falta de liberdade, parece uma coisa um pouco distante. Porém, é muito complicado quando a gente vive isso de perto. Imagine para as pessoas que moram na Turquia, que fazem política, que fazem comunicação na Turquia, como isso foi terrível. Então, a gente precisa sempre pensar que o ambiente ideal para fazer comunicação é sempre o ambiente da liberdade. Valorizar isso é fundamental. E num dia em que fala-se sobre charge, fala-se sobre cartoon, fala-se sobre desenho ao vivo, nada melhor do que comemorar a liberdade. É isso, Luciano. Um grande abraço e até a próxima semana. Abraço! Obrigado, Kleber. Bom, ele tocou num ponto importante. A gente, óbvio, vai trazer novamente o assunto para o marketing, mas acho que um assunto importante. O desenho é uma forma talvez mais livre que você tem de se expressar e precisa ter essa liberdade. Como que vocês veem esse assunto hoje aqui no Brasil? Olha, a liberdade de expressão é uma conquista de cada sociedade. Então, assim, o que aconteceu na França, o Charlie Hebdo, ele cabe dentro da cultura francesa, do momento que eles estão passando e da evolução e da conquista que eles obtiveram. Não saberia te dizer se aquilo cabe para o Brasil ou para um outro país. Nos Estados Unidos aquilo jamais sairia daquele jeito. No Brasil, algumas coisas sairiam, outras não. Então, assim, isso é uma conquista e faz parte do amadurecimento de cada sociedade. E a gente, óbvio, está falando muitas vezes aí da charge política, da liberdade de expressão. E quando a gente vê hoje, aí que ele falou das redes sociais, quando pessoas criam charges com produtos, né? Por exemplo, quando deu aquele problema do ADs de maçã, tinham charges com a bruxa da Branca de Neve com ADs de maçã, desenhos. Como lidar com isso, na opinião de vocês? Responder com uma charge diferente, ignorar, dar a liberdade de se usar a charge, o produto numa charge que é da pessoa? Como vocês pensam isso? Eu acho que como a rede social, né, como as mídias sociais, você está dialogando diretamente com o consumidor e com o seu público-alvo. Acho que sai na frente quem sai levando isso no bom humor, né? Hoje, que a gente cansa de ver menções de empresas que usam o Twitter de forma bem humorada, brincando, mesmo quando eles recebem reclamações, problemas, e isso dá uma repercussão muito positiva para eles, né? Então, acho que as empresas, elas têm que primeiro ponto é analisar ver a coisa de um modo mais bem-humorado. Levar isso para o tom da brincadeira, mesmo se for uma coisa meio agressiva, tentar transformar isso em uma coisa mais leve, mais bem-humorada, até para tirar a pressão da coisa, né? Da crítica, da reclamação do cliente. Com relação agora ao Charlie Hebdo, todos esses problemas, eu acho que tem aquela velha frase que fala o seguinte: eu posso ser totalmente contrário com o que você disser, mas vou defender até a morte o seu direito de dizer, né? Então, acho que é bem por aí. Acho que você pode não gostar disso, mas o Charlie Hebdo também faz críticas ferozes contra o Vaticano, contra o Papa. Tem charge colocando charge. E se a gente falar um pouco de Brasil, na época da ditadura também se utilizava muita charge, né? Pasquim, mas tinha um objetivo específico que era a ditadura militar. Sim, mas eu digo, o uso do desenho, das charges, né? A gente vai falar muito sobre essa questão da caricatura. Bom, antes de a gente voltar para as perguntas, eu preciso passar para vocês o que nós temos de notícias da semana. Na última semana, a agência Cana anunciou uma novidade empolgante através das redes sociais. Desta vez, a agência publicou uma imagem dos bastidores da gravação de uma campanha com Emerson Fittipaldi, esse piloto famoso de Fórmula 1 e Fórmula Indy. Na foto divulgada, o ícone aparece segurando uma caneca que traz uma caricatura de si próprio. Ele posa ao lado de alguns integrantes da Cana, que fica em Santo André. Novidades vêm por aí. Novamente, aí o uso da ilustração da caricatura. O Sinapro de São Paulo, o Sindicato das Agências de Propaganda, vai realizar no próximo dia 22 de outubro o Cannes Lion Roadshow. A apresentação sobre a mais recente edição do Festival de Cannes de Criatividade, que acontece em Cannes, em Paris. O Kleber está ali curtindo facilmente isso. O projeto é uma iniciativa da FENAPRO e Estadão e tem inscrições gratuitas através do site da Sinapro. Vale a pena porque precisamos de referência. A ABID, a agência localizada em Santo André, divulgou nesta terça, dia 13, o novo website desenvolvido para BidSmart, que é especializado em marketing digital para pequenas e médias empresas.
redes, marcas e franquias. A empresa faz parte do grupo WPP e nasceu dentro da Blinks, referência em inovação e performance digital. A Engage Visual Merchandising, integrante do Grupo LAN, divulgou o resultado de mais um job finalizado. Dessa vez, a agência foi responsável por desenvolver a comunicação, merchandising e store design da Emporium Presentes do Morumbi Shopping, em São Paulo. A R. Rubio divulgou recentemente o resultado de mais um job, dessa vez ficou responsável pelo estande da Copag, uma empresa que é referência e líder mundial no segmento de baralhos e card games, uma nova coisa aí que a gente tem visto bastante no Brasil. O Brasil Game Show é a maior feira de games da América Latina. E aí mais um abraço ao Renato da R. Rubio, que foi a nossa montadora oficial na ABC Marketing Fair, que aconteceu o ano passado. Vivi, mais perguntas para os nossos convidados? Temos mais perguntas. Só um minuto. Está perguntando se o Live Marketing Draw pode ser usado para qualquer tipo de empresa. Vocês comentaram um pouco aí sobre... Vamos, talvez aí a pergunta seja até em termos de questão de custo. Qual é o custo disso? Pequena, média empresa pode utilizar o Live Marketing Draw? Uma das vantagens do Live Marketing Draw é que o custo é muito otimizado, é muito baixo em relação a outros tipos de ação. Você tem um recall muito grande e você tem um apelo emocional e personalizado muito forte. Então, assim, uma pequena empresa pode se utilizar disso numa ação pequena, focada, e pode tirar proveito disso sim, com as mesmas características de uma empresa grande. Eu acho que aí também é muito da questão do tamanho, né, do tipo de evento que você faz, mas assim, hoje com certeza, quando você usa o desenho nessas ações ao vivo, chama a atenção, né? E também hoje, quando a gente fala muito da interatividade e de ser colaborativo, de você também poder ajudar essas pessoas a desenharem ou fazer um desenho, né, participar. As pessoas também querem colocar a mão na massa, essa coisa da experiência. Então, o uso do desenho, e eu acho que é isso que o Mastrotti tentou passar, e o que a gente vai tentar passar no livro, em número, né? Você usa em convenção, usa em incentivo, usa em evento, usa em feira. Ativação, ou seja, é possível se utilizar isso de uma forma ampla dentro hoje do mercado do marketing e da comunicação. Bom, a gente tem que ir para mais um intervalo. Antes eu preciso dar mais uma dica gastronômica para vocês, que é a Berlim Costelaria, que fica em São Bernardo do Campo. Um lugar ideal para a gente saborear uma costela, uma mandioquinha. Nós estaremos lá, daqui iremos para lá, com certeza saborear uma costela. Um abraço aí ao Rodrigo, ao Daniel e à Simone da Costelaria Berlim, que são nossos grandes parceiros desde praticamente do início do nosso programa. E se você quiser conversar mais sobre desenho, vá até a Berlim, a gente vai estar lá e o Mastrotti vai estar lá desenhando, quem sabe ele faz um desenho seu. No próximo bloco a gente vai ver o que o Mastrotti já desenhou pra gente. A gente vai para o intervalo comercial e volta já. Essa é a escadaria da Penha, onde muitas promessas são cumpridas. Hoje o Fiat 147, sem nenhuma preparação especial, vai cumprir uma promessa: subir e descer os 365 degraus dessa escadaria. Promessa cumprida. O Fiat 147 subiu e desceu a escadaria da Penha com a suspensão intacta, provando que você não precisa pagar seus pecados sempre que aparece um carro novo. A Renata está perguntando de onde eu tirei isso. É de propagandas antigas, propagandas históricas. E olha o conceito, primeiro, o conceito, né, e o do Fiat 147. E detalhe, um minuto de comercial contando uma história para subir a escadaria. Para mostrar que é resistente, né? O conceito da publicidade muito bacana. Antes da gente passar para a Vivi, mostra a tua caricatura ali para a câmera. Olha a caricatura aqui. Primeiro eu queria agradecer ao Mastrotti, porque ele me fez com o nariz pequeno aqui. Tá? Obrigado. Uma proporção legal, obrigado. Né? Aí já fez aqui da Renata, tá fazendo a minha, vai fazer do pessoal aqui do estúdio. Tá todo mundo adorando esse desenho ao vivo. Vivi, perguntas para os nossos convidados? Chegou uma aqui agora há pouco do Adriano de São Bernardo e ele quer saber se o desenho no papel, na publicidade brasileira, tem espaço agora com as ilustrações digitais? Boa pergunta.
Obviamente que eu vou complementar a pergunta, as mesas digitalizadoras serviram para passar mais rapidamente o desenho para o computador. Mas ainda tem espaço para o uso do desenho nesse formato, né? Mas eu acho que o papel acaba virando uma plataforma para você depois passar para... Então você faz o RAF, um rascunho no papel, imagina o que você quer estar trabalhando e depois vai para a mesa digitalizadora, uma coisa. Porque é muito mais prático, é muito mais... Você trabalha com os layers, né, com as camadas. Então o trabalho rende muito mais, você faz muito mais rápido, o trabalho desenvolve mais rápido, né? E o papel não, o papel é um processo mais agradável, né? O papel é muito mais legal, só que é muito mais trabalhoso, né? Você acaba tendo que arruma aqui, arruma ali e tal, não sei o quê. No computador não, você já está arrumando na hora, já faz o efeito que você quer, já arruma do jeito que você precisa, apaga aqui, arruma ali, é muito mais prático. E só ainda complementando essa questão de eventos, eu acho que é diferente, né? Quando você tá ali, faz uma caricatura e já sai com o papel, com a caricatura feita, do que você ter que mandar imprimir, sai na impressora. Sim. Tem uma coisa diferente, o próprio cheiro da tinta, a concepção toda. O que você acha, Mastrotti, sobre isso? Olha, eu acho assim, são interfaces diferentes, mas o gesto é o mesmo. Então, se você não souber desenhar, você não vai saber nem desenhar nem no papel e nem na mesa digitalizadora. Então, é a mesma coisa. É só, vamos dizer assim, uma caneta super inteligente ali. É uma outra interface, mas o desenho, a base é a mesma. Exatamente assim, a mesma. Eu acho que até uma questão para a gente colocar aqui, assim, o uso do desenho na publicidade não diminuiu. Ao contrário, Muito a gente tem visto cada vez mais, óbvio que a gente tem as ilustrações em 3D, a gente vai ter inclusive um programa sobre ilustração em 3D com o pessoal aqui da Ilustraria, mas a gente, como falou, tem o uso dos mascotes, dos desenhos, e eu acho que ainda tem muito espaço para isso e, na minha opinião, tem até crescido mais essa questão do uso do desenho. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, quando a gente fala desse desenho, e aí eu vou passar essa pergunta mais para vocês, que são os desenhistas, todo mundo fala que o desenhista tem o seu traço, né, onde você reconhece esse desenho é de fulano, esse desenho é de ciclano, todo mundo tem o seu traço e muitas vezes até as campanhas podem ser escolhidas por isso. Agora, quando você parte por uma ação de Live Marketing Draw e você tem um evento a marca A, 3 semanas depois, um outro evento da marca B, que são marcas distintas e pedem traços distintos. Como executar? E vai a competência do desenhista em desenvolver outros traços? Não dá a sua assinatura ali? Como que é isso? Então, Bonetti, o que acontece? Eu já tive essa experiência, assim, da empresa brifar e pedir um traço parecido com o da campanha. Então, aí você se adapta, treina para fazer o traço da campanha. Então, o desenhista, ele precisa ter uma certa experiência e uma versatilidade de repente, conseguir sair do traço dele e fazer o traço que o cliente quer. Isso seria, assim, o profissional de Live Marketing Draw. Tem muitos desenhistas que eu conheço que são excelentes, mas eles, dentro do estilo deles, eles não conseguem sair daquele estilo. E nem vou dizer que está certo ou que está errado, são opções. E tem pessoas que são mais versáteis. Assim como eu conheço muitos desenhistas e caricaturistas que fazem excelentes caricaturas no papel, mas ao vivo eles não conseguem trabalhar. Porque tem que trabalhar na velocidade. Que aí que vem essa questão do tempo, até para que você possa render. Quando a gente fala de um desenho mais elaborado, e aí você está trabalhando numa agência que tem clientes, te pede, qual é o tempo ideal para se desenvolver? Porque às vezes eu imagino que o briefing é para ontem. Tudo é para ontem, não tem essa... Para ontem ainda está num prazo bom, né? Então. Mas para ontem de manhã, né? Isso. Pra ontem de manhã. Como desenvolver isso? Por isso talvez já o uso da mesa digitalizadora para ir mais rápido. Justamente. Mas a concepção, o tempo para se pensar e se criar é muito curto. Aí tem aquelas coisas, né, que é o automático, tem desenho que é meio automático na vida da gente, né? Tem coisas que você já faz meio que automatizada toda. É importante um bom briefing para você saber se direcionar, né? Senão você fica perdido. Mas o tempo sempre é muito exíguo, né? Sempre é aquela coisa... Quando você tem um tempo maior para a campanha, aí você pode até estudar, analisar, procurar coisas diferentes. Quando você tem um tempo mais legal. Agora, quando você tem aquele tempo apertado, aí você vai para sua zona de conforto, né? É o que ele estava comentando, por exemplo, dos seus estilos, né? Todo mundo, quando você vê um desenho do Laerte, você já olha e fala assim, o Laerte. Né? Você já vê outro desenho do caso, já sabe... Então, é a zona de conforto dele, ele desenha muito bem naquele estilo. Então, quando vem um trabalho para mim e eu tenho um tempo muito curto, eu vou na minha zona de conforto. Mas aqui eu desenho bem, eu desenho muito bem e eu faço isso rápido. Então, eu vou fazer por esse caminho. Esse é o meu lado. Quiser que eu faça uma coisa totalmente diferente, aí eu vou precisar de um pouco mais tempo.
Apesar de eu concordar com a Sônia, acho que o desenhista hoje, você tem que conhecer uma série de técnicas diferentes, você conhecer uma série de traços diferentes, você tem que exercitar traços diferentes no seu dia a dia. Quando você vê o desenho do Picasso, né, você vê os quadros dele e tudo, você fala assim, não, esse cara não desenha nada, né? Você fala, meu, olha isso. Não, na verdade, ele é um desenhista tão incrível, aquilo ele desconstruiu um desenho, você pedir para ele fazer um desenho realista, ele sabe fazer um desenho realista muito bons. Mas quando ele faz o quadro, é que ele desconstruiu aquilo de um jeito, por quê? Porque ele tem toda uma bagagem por trás. Ele tem toda essa base por trás. E o desenhista bom tem que ter isso. Você tem que ter essa base, essa bagagem, para você chegar e mudar tudo e fazer coisas totalmente diferentes, adaptar, atender o cliente, atender o consumidor e vai embora. Bom, você vê como é importante o profissional do desenho, né? E aí é bom que a Megup tem um cara bom lá dentro da sua agência. A Renata está feliz aqui, a gente entende por quê. Bom, ontem na Câmara de Santo André aconteceu uma sessão solene para homenagear os 37 anos da agência Octopus, uma das principais agências não apenas do Grande ABC, mas do Brasil. A proposta desta homenagem foi feita pelo vereador Carlos Ferreira e foi aprovado por unanimidade por todos os membros da casa. No evento foi apresentado um vídeo que conta um pouco dessa história magnífica do Octopus, da qual eu pude fazer parte por 2 momentos. É uma das principais agências da história da publicidade brasileira. Vamos ver esse vídeo do Octopus. Em 1978, nasce a Octopus. O início da década de 80 foi marcado por conquistas importantes, principalmente no setor automobilístico, que era bastante disputado. Logo, inúmeras contas públicas vieram. Começou em 84 com o Semasa, que hoje, inclusive, está com a gente de novo, e já esteve várias outras vezes. Foi assim também com muitas prefeituras importantes. Ano de 1988. Esse foi bacana. O Colégio Singular chegou na agência e nunca mais saiu. Faz 27 anos e é a nossa conta mais antiga. Os anos 90 viram um grande desenvolvimento da Octopus com a chegada de contas expressivas em todos os setores. Em 90, por exemplo, a agência conquistou a Cooper Rodia, que depois virou Coop. E nos 23 anos de parceria, a coisa evoluiu muito. A cliente, que chegou em 90 com apenas 5 lojas, em 2013 já era a maior cooperativa de consumo da América Latina. Com mais de 1,5 milhão de cooperados, 30 lojas, farmácias e postos de combustíveis. Ainda em 90, a Octopus participou ativamente como empresa cidadã na criação do consórcio intermunicipal Grande ABC. O meio da década trouxe outros exemplos marcantes dessa responsabilidade social, com a participação da agência em movimentos importantes para a identidade da região, como o Fórum da Cidadania e campanhas históricas, como Meu Grande ABC e Vote no ABC, assinadas pelo Diário. E em 98 foi a vez de ajudar a criar a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, outra grande conquista para a região. Mas a Octopus já fazia muito mais como empresa cidadã. Desde quando a gente nasceu, lá em 78, muitas campanhas foram desenvolvidas para o terceiro setor. Ajudar sempre nos ajudou. Sabe a lei da ação e reação? Enfim, a gente acredita. Além de ser bom demais ver nossas peças ajudando tantas entidades de bem. Virou o século. A Octopus agora era emancipada, maior de 21 anos, e entrava num espaço que é para poucos. Quantas empresas sobrevivem tantos anos? Na nossa área, então. Em 80 e 90, já ganhávamos prêmios colunistas, profissionais do ano e alguns outros de grande expressão para o setor da comunicação. Em 2002, a Octopus entra no ranking Meio Mensagem das maiores agências do país, ocupando o 45º lugar. E segue crescendo até chegar à 22ª posição. A gente ganhou o Prêmio About e Central de Outdoor. Todos por voto popular. Isso faz bem pro nosso ego. Mas, como o PC sempre diz, prêmio mesmo é cliente feliz. Aos
aos 30 anos, em 2008, a agência se reinventa. Nasce o Grupo Octopus, reunindo empresas de diferentes disciplinas da comunicação, fortalecendo a postura full service que nasceu com a gente. Tá no nosso DNA. De 2013 até agora, a Octopus vem sendo premiada anualmente em diversas categorias no Prêmio ABC da Comunicação. Ao todo, já são mais de 50 estatuetas. No Brasil, só 24 agências têm mais de 35 anos. E apenas 13 estão em São Paulo. Agora, a Câmara Municipal de Santo André decide por unanimidade homenagear a Octopus pelo trabalho desenvolvido na cidade e na região durante estes 37 anos de história. Já somos uma senhora agência, né, PC? Ele sempre brinca, mas parece que foi outro dia mesmo que tudo começou. Outro dia mesmo tudo começou. Obrigado pelo tempo que passou. Orgulho por tantas amizades que a gente conquistou. Sei de como é bom estar no ABC. Contribuir para desenvolver cada cidade dessa região. Construímos juntos uma história de comunicação. De 37, tempo, trabalho, tesão. Tudo que fazemos é com muita, muita, muita paixão. Outra vez. Olha que legal saber o quanto já se fez. P de PC, que fez a história toda acontecer. Profissional que acreditou na comunicação e no ABC. O de uma agência que não tem igual, ultrapassou fronteiras com um só ideal. S de simplesmente ser imortal. O-C-T-O-P-U-S, Octopus com todas as letras. A comunicação acontece. Octopus, 37 anos assim, simplesmente evoluindo. PC, um abraço para você. Eu falo que o PC é meu eterno pai profissional, um cara que eu aprendi demais. E a gente passou esse vídeo inteiro do Octopus, porque o Octopus merece uma homenagem mais do que merecida. Parabéns aí também a Carol, a Larissa, a Mayara, Michel e ao Lil, que fez esse jingle fantástico desse vídeo tão importante da Octopus, que representa tanto na nossa região. Vivi, os ganhadores da noite de hoje, mostra a sua caricatura também. Primeiro, antes de mostrar os ganhadores, até eu ganhei uma caricatura aqui, ó, sorrindo. Bom, agora os ganhadores. Quem ganhou o livro Subliminar, oferecido pela Livraria Leitura do Golden Square Shopping, foi a Thalita, de São Caetano do Sul. O jantar na Costelaria Berlim foi o Adriano, de São Bernardo do Campo. O kit do ABC da Comunicação foi a Marta Aiora. Ela não mandou a cidade, mas o final do telefone é 0536. E a Cíntia, de Santo André, ganhou o jantar no Tantra ABC. Lembrando que para retirar o prêmio de vocês têm que ir até a sede do ABC da Comunicação, na Avenida Antártico, número 229. Obrigada, espero vocês na semana que vem. Bom, eu quero me despedir primeiro do Tato, porque eu tenho que falar uma coisa aqui com o Mastrotti. Obrigado por ter vindo, foi muito bom poder te reencontrar. Um abraço a toda a família. Espero que agora a gente possa ficar mais próximo. Amanhã tem happy hour, segundo diz a dona Renata. Pô, então se tem happy hour, estaremos lá, né? Com certeza. Imagina, eu que agradeço a muitos estar aqui, poder estar debatendo sobre desenho, marketing em alto nível. Reencontrar o Mastrotti, a última vez que eu vi ele foi no encontro dos cartunistas do ABC, né? Já faz um bom tempo, né? Uns 2, 3 anos. E agradecer estar aqui com vocês, tudo com certeza, e vamos pro happy hour, então, já que vai ter. Vamos lá. E a gente vai cobrar o Mastrotti de fazer de novo esse encontro dos cartunistas. Opa! Mastrotti, antes, para você se despedir, você quer falar de duas coisas. Uma importante, que é você como co-criador, e depois queria que você falasse sobre o Cubinho, porque tem uma ação importante no sábado e eu quero a sua ajuda também. Vamos lá. Tá. Bom, a questão do Live Marketing Draw, é importante frisar que a nossa abordagem é co-criar com o cliente.
Porque, na verdade, a gente tem essa especialidade de como desenvolver da melhor forma essa ação com desenho. E isso, assim, sem um custo adicional ao cliente, ou seja, a gente cobra pela atuação, pela hora, mas a gente orienta e cocria a melhor forma de atender esse cliente pontualmente. Eu trouxe, na verdade, aqui um presente para você, porque esse ano eu estou comemorando aí. Eu comecei a publicar com 15 anos de idade esse personagem. Esse personagem este ano de 2015, completa 40 anos de existência de publicação. Saiu em vários jornais, começou no Diário do Grande ABC, aqui na região, e hoje em dia sai no Jornal Enfim, em São Caetano, e no Jornal Mais Notícias, em Ribeirão Pires. Você falou de publicar quadrinhos, vamos ver de fazer isso pela nossa editora. E aqui vem um dado importante, aqui o primeiro, em benefício da primeira feira da bondade das APAES do Grande ABC. E eu quero agradecer ao Mastrotti e fazer um convite para você. No sábado a gente tem um encontro importante das 16 às 22 horas aqui na TV+, que é o Mais APAE, onde nós vamos ter um programa inteiro falando sobre essa importante causa da APAE, que você, agências de comunicação, podem fazer doações durante esse sábado. É muito importante que a gente possa colaborar nessa causa tão importante. E eu aguardo as agências do ABC colaborando e fazendo as doações. As doações mais importantes, a gente vai trazer as pessoas aqui para poderem falar sobre essa doação, porque é importante ajudar. Faz bem. Eu estarei aqui também no sábado junto com o time de apresentadores da TV+, apresentando esse importante programa e iniciativa. Parabéns ao Carreiras, ao Léo Lucas, a todos envolvidos, ao Octopus que fez a campanha nessa ação tão importante. Quero agradecer ao Mastrotti, ao Tato, que está aqui desenhando aqui no iPad, a tecnologia, a gente não para. Muito obrigado a você que mandou uma série de perguntas e participou ativamente do nosso programa. Quero agradecer aos nossos parceiros tradicionais, a Costelaria Berlim, ao Restaurante Tantra ABC, a Livraria Leitura e a R. Rubio Concept Marketing. Semana que vem a gente volta com outro assunto importante e diferente do mercado da comunicação e do marketing. Um abraço e até lá!